pergunta para o Márcio aqui, de um aluno da noite, do EJA, o espírito do regular. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? E é verdade que o espírita pode chegar perto de uma pessoa e revelar algo íntimo dela sem lhe perguntar? Vamos por parte aqui, né? O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? Bom, veja bem, só para espíritos evoluídos. A maior parte da reencarnação no planeta Terra é compulsória. Aliás, Kardec, na codificação, ele não aceitou a reencarnação. Foi preciso mais de um ano de estudo nas comunicações para os espíritos convencerem que a reencarnação não era uma questão de crença, de fé, de religião, mas sim uma questão de lei da natureza espiritual, que é uma natureza que nós desconhecíamos, nós não estudávamos a natureza espiritual até então. Então, aí os espíritos passaram de forma bem lógica e raciocínio a questão da reencarnação. Sócrates falava também da reencarnação, Pitágoras lembrava de suas 3 vidas transatas. Então, o espírito, como um planeta, como é o planeta Terra, não é um planeta evoluído ainda, é um planeta de prova e expiação. Como sendo um planeta de prova e expiação, o espírito realmente não tem como escolher o corpo. Ele pode até presenciar o seu futuro corpo dentro do campo da espiritualidade, no mundo espiritual. Alguns conseguem. Inclusive tem uma parte do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, que foi um projeto da vida no mundo espiritual para nós aqui na Terra. São 13 livros. O Espírito de Seixas, ele acompanhou no campo da engenharia, queria retornar para a Terra e ele fez mau uso da sua beleza na sua vida transata. Então ele pediu que viesse com a feiura. E ele fez assim, me faz assim, me coloca assim. Eu falei, não. Deus sabe, né? Deus fala dos nossos fados. Então, nessa parte aqui, boa parte não escolhe o seu novo corpo. Pode até escolher o local onde vai encarnar. Agora, é verdade que o espírito pode chegar perto de uma pessoa e revelar algo interno dela com a pergunta? Sim, pode acontecer. São as intuições. Todos nós somos médiuns. Não, todos nós somos médiuns. Os espíritos passam para a gente que todos nós temos a mediunidade. Cada um mais desenvolvida. Chico Xavier tinha uma mediunidade que, de tal forma que se ele pegasse o livro, que é a Bíblia, de Jerusalém aqui, e colocasse a mão, aqui ele já sabia o conteúdo dela toda. Ele já falava assim, poxa, que bacana que está escrito na página 300 e pouco. Tinha a faculdade mediúnica, psicometria. É uma das faculdades interessantes que ele tinha também. Ok, obrigada. Agora para o Gilmar. Os orixás que são usados na religião são os mesmos que são usados para feitiços voltados para o mal? Não. Orixás são seres de luz. E se ele é ser de luz, ele não vai trabalhar nunca para o mal. Assim como somos nós. Se nós trabalhamos para o bem, somos doutrinados para o bem, você vai tirar o mal de você. Até porque nós andamos com o bem e com o mal lado a lado. Está dentro de nós o bem e o mal. Você trabalha o bem, você trabalha o mal. Se você trabalha o bem, você só vai fazer o bem. Se você trabalhar o mal, você vai trabalhar o mal. Os espíritos que são usados para fazer o mal, e na Umbanda branca, que é o que a nossa casa tem como doutrina, a gente não utiliza a parte do mal, a gente utiliza a parte do amor. Por isso eu disse, a Umbanda é fraternidade, paz e amor. Os espíritos utilizados para o mal são aqueles que não têm nenhuma luz, então eles se deixam ser doutrinados. Ok, obrigada. Agora uma pergunta para a pastora Cida. Qual o significado da palavra Babilônia e como surgiu o termo evangélico? Bom, na verdade, Babilônia, era uma cidade onde o povo judeu, no período
do Antigo Testamento foi levado em cativeiro, foi levado cativo por conta das guerras que existiam ali naquele local, naquela época. Então, na verdade, Babilônia é uma cidade. Porém, né, disse que os estudos apontam que Babilônia era uma cidade pagã, incrédula, uma cidade que tinha muitos deuses, uma cidade muito, digamos o seguinte, muito liberal. Né? Uma cidade seria liberal, padre? A gente poderia dizer liberal? Por aí, né? Permissivo, vai, a palavra mais bonita, né? Babilônia era uma cidade permissiva, mais chique. Então, na verdade, Babilônia era um local. E o termo evangélico, ele na verdade separa os cristãos do católico romano do cristão do segmento da reforma protestante, que se denomina então evangélico. Mas na verdade nós somos todos cristãos. A distinção é a partir da reforma, que então o grupo que é cristão protestante, ficaria mais fácil, ou o cristão católico romano. Porque na verdade católico todos nós somos, né? Todos nós somos. Quem não sabe o significado da palavra católico significa universal. Então nós somos cristãos católico protestante e cristão católico romano. É o que se chama então de evangelho. Obrigada. Agora para o padre Medoro, o sincretismo com a religião afro tem embasamento bíblico? Eu tenho a impressão que a gente precisaria fazer uma distinção. Eu acredito que nenhuma religião queira ser sincrética. Ela quer ter a sua identidade própria. E eu acho que está aqui a criatividade de Deus, né, que suscita nos corações, né, o desejo de buscá-lo, e como o ser humano é um ser simbólico, tudo que nós fazemos é mediante símbolos. Também na relação com Deus, a religião ela é simbólica, é uma criação humana para, como a pastora disse, se religar a Deus, se ligar a Deus. É sempre uma iniciativa humana. Agora, o que hoje talvez alguns estejam chamando propriamente de sincretismo religioso, dentro do cristianismo, sobretudo do catolicismo romano, é que nosso catolicismo está sendo menos romano e mais enculturado. Por que se chama catolicismo romano? Porque Pedro está em Roma, o Papa está em Roma. Agora, a nossa ritualidade, por ela ser universal, nem sempre ela vem contemplando elementos das culturas nativas. Daí que hoje há um esforço muito grande por parte da Igreja Católica Romana de assimilar símbolos que são, sobretudo das religiões de matriz africana. Né? Então, por exemplo, é próprio da alma negra dançar, se exprimir com as cores. Né? Antes a nossa liturgia era muito fria, só de palavra e canto. Então hoje a gente já faz dentro da igreja danças típicas, usa um atabaque. Né? Então isso daqui não é sincretismo religioso, isso daqui é uma enculturação, é um enriquecimento para que a fé cristã, que é universal e que nós guardamos na tradição romana, ela possa se exprimir segundo as várias culturas. Obrigada, padre Medoro. Agora, para o Gilmar. Qual a diferença entre o candomblé e a umbanda? E tem uma outra que a gente já pode... Qual livro sagrado que vocês têm que se utiliza? A diferença é a origem. O candomblé vem da África. A umbanda, criada no Brasil, uma religião genuinamente brasileira. As duas trabalham com o mesmo sentido: mostrar para aqueles que seguem o candomblé e a umbanda que
é importante você acreditar num ser único, que é o grande Criador do mundo, Deus. E o livro nosso é a Bíblia. Tanto que na abertura dos trabalhos do Templo Umbandista Tenda de Oxóssi, onde eu sou Babalorixá, a gente sempre faz uma leitura da Bíblia. Tá ok, agora pro Márcio. Fizemos um kit aqui, vamos ver. Como lidam com a intolerância religiosa? O que seria o umbral? Já ouvi falar que os espíritas acreditam em reencarnação e que podem reencarnar na vida de um animal, é verdade? E... Gente, pode perguntar, não é verdade? Vamos Por parte. Muito legal, né? Muito legal, né? Bacana isso. Muito bacana. Nós estamos na sala de aula, né? Muito obrigado. Sobre a intolerância religiosa, eu estou sem óculos aqui, está difícil. Como lidam com a intolerância religiosa? Como lidamos com a intolerância religiosa? Então, se a gente tem a consciência que a reencarnação faz parte da nossa natureza, então, ora estaremos, e nós sabemos disso, estaremos reencarnando em diversos pontos do planeta Terra. Então, ora rico, ora pobre, ora uma determinada raça. Então, nós respeitamos todas as raças. O espiritismo cai por terra o preconceito, acaba até o bullying, né? Porque você é gordinho, mas você reencarna como gordinho. Para aprender a respeitar, para aprender a respeitar o credo, para aprender a respeitar a cultura, para aprender a respeitar a raça. Simples, não existe castigo. Isso é um processo de reeducação da alma. Processo de reeducar a alma. Não existe castigo na lei de Deus. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. A semeadura é livre. Chico Xavier tem uma frase fantástica, utilizada por muitas doutrinas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você semeia vento, vai colher tempestade. A outra aqui, já ouvi falar que os espíritos acreditam em reencarnação. Não é só... Aliás, Kardec, como eu falei aqui, não acreditava no início da reencarnação, né? E que podem reencarnar na vida de um animal, é verdade? Não. O espírito não reencarna na vida de um animal. O espírito não retrocede. Aprendemos isso. O espírito não retrocede. Ele pode estacionar. A tendência do espírito de nós é evoluir. A evolução é para todos nós. O anjo, que nós temos conhecimento, um dia foi igual a nós. Todos nós aqui dentro seremos anjos um dia. Todos nós seremos anjos um dia. Então, o espírito não reencarna no corpo do animal. O animal é um princípio inteligente que se encontra ali. Ele vai evoluir também. Mas ele não completa essa evolução aqui no planeta Terra dele, tá? Até chegar no nosso atual estágio. Então, existe um princípio inteligente. Essa ideia da reencarnar no corpo do animal é por causa, justamente, de exílios. Quando a ideia da mente psicose dos egípcios, que tinha essa ideia que nós poderíamos reencarnar no corpo de um animal. Mas não, o Espírito bem claro para nós, os espíritos não retrocedem. Tá bom? Agora, o que seria o umbral? Umbral, para a doutrina espírita, são as regiões infelizes, cujo qual se alimenta pelos nossos pensamentos e atos negativos. E aí nós sustentamos essas regiões infelizes, que não é localizada aqui em todo lugar, está em todo momento. Quando se perguntar para mim, o que é o céu, o que é o inferno? Né? Aí tem uma historinha pequena. Um sábio estava próximo de um samurai, e o samurai questionou o sábio: sábio, o que é o céu, o que é o inferno para você? O sábio virou para o samurai, que tinha uma espada bela aqui, chegou para o samurai e falou: eu não vou te responder,
você é um agressor, você é um guerreiro, eu não vou te responder. O samurai se sentiu ofendido, embainhou a espada para o sábio. Aí o sábio virou para ele e falou: isso é o inferno. Aí ele tomou um choque, ele recolheu a espada, guardou, falou: isso é o céu. Então o céu e o inferno é um estado de consciência, não é um local localizado. Obrigada. Gente, às vezes vai dizer assim, minha pergunta não foi lida, porque se eles já responderam, a gente vai passando, tá? Se já foi respondido, então é prestando atenção. Não dá pra gente levar as iguais, né? A gente vai juntando. Agora, pro Padre Medório. Para todos os presentes, na verdade, porque há tanta guerra entre as religiões, se Cristo pregava e amava a todos. Aí quem quiser responder... Porque há tanta guerra, porque há tanta intolerância religiosa, né? Se Cristo amava e amava a todos. Falar de intolerância religiosa no Brasil é diferente de falar de intolerância religiosa no mundo árabe. Na verdade, porque existe aqui entre nós Jesus Cristo como um elemento comum. Todos aqui falaram de Jesus Cristo. Cada um captou na sua comunidade religiosa algum aspecto importante de Jesus Cristo. E por isso foi possível esse diálogo. Agora, eu acredito que o grande problema, vejam só, o ser humano, você tem que entender bem, já disse agora há pouco, ele precisa de símbolos para se comunicar. Um garoto está gostando de uma menina. Como que ele vai demonstrar esse amor? Vai dar uma rosa? Vai dar um sorriso, buscar um olho mais profundo? Isso é um símbolo. Tudo o que é humano se exprime através do símbolo. O ser humano também, na sua relação com Deus, ele precisa também de símbolo. Então, cada um segundo a sua índole, a sua alma, a sua necessidade antropológica. Então, produz o seu símbolo religioso. Quando as pessoas têm o mesmo símbolo religioso, elas formam uma religião. É assim que nascem as religiões. O ser humano cria religião. Na ciência, o ser humano é mitógeno, né? Ele tem que criar religião, tem que produzir religião. Agora, a intolerância, ela reflete não a fé das pessoas nas muitas religiões, mas a sua insegurança, o seu medo. Eu, quando estou me sentindo ameaçado, eu me torno agressivo. Então, eu acredito que a intolerância religiosa, em primeiro lugar, ela surge quando uma pessoa não tem fé. Quem mergulha em Deus e descobre que Deus é um Pai universal que ama a todos indistintamente, não tem por que se odiar, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Agora, um segundo elemento fundamental é que a religião, ela tem uma outra dimensão de visibilidade que muitas vezes corresponde a interesses escusos, a interesses mercenários, a interesses de poder. E aqui também vem a intolerância religiosa. Vocês acham que a briga no mundo árabe é por causa de Deus? Não. Deus é usado como um fetiche. A briga é por causa de terra, a briga é por causa de dinheiro. Entende? Então, olha, os grandes conflitos religiosos que tem no mundo, se você for honesto, Deus é usado como uma cortina de fumaça. A gente usa tecnicamente a palavra fetiche, para esconder o Deus das pessoas. O Deus das pessoas não é o Pai universal, o Deus das pessoas é aquilo que lhe interessa. São os seus favores. Padre Medório, porque aquela foi para a mesa toda, né? E eles não, agora só porque você já começou a falar do assunto, que era a sua pergunta também.
é a questão da idolatria na Igreja Católica, que alguns colocam a questão das imagens, e a gente queria que você explicasse um pouquinho. Pois é. Veja, o que é a idolatria? Quando você lê os textos bíblicos, a questão do uso de imagens não houve problema nenhum. A primeira imagem que você tem notícia na tradição judaica cristã, lá no Levítico, foi mandado construir querubins para colocar na Arca da Aliança como sinal de proteção. A imagem não faz mal a ninguém. Se me encontrar na rua com esta cruzinha, ou com o meu irmão ali, com aquela guia, isso não faz mal a ninguém. Isso é uma necessidade antropológica do ser humano, né? O problema da imagem é quando ela está aqui. Qual é a imagem que eu faço de Deus? Quando você vê a pregação profética do Antigo Testamento e você lê o Evangelho de Jesus, o grande problema da idolatria é que quando você diz Deus para mim é isso, a partir daqui eu domino sobre os demais. Isso daqui que é idolatria. A idolatria é eu não estar aberto a acolher o que Deus diz dele mesmo. Mas eu determino, a partir do meu horizonte cultural, a partir da minha indigência humana, o que eu quero crer. Todos nós precisamos de imagem, né? Certamente, muitos de vocês aqui, se eu tivesse encontrado hoje à tarde, lá no centro da cidade, eu não teria entrado em comunicação com nenhum de vocês. Porque não tinha esse rosto. Agora, amanhã, se eu me encontrar com vocês, nós já vamos dizer um bom dia um com o outro. A imagem é uma condição antropológica, humana para os seres humanos se comunicarem, seja positiva ou negativa. Se eu tenho uma imagem positiva de você, quando eu me vejo, quero me abraçar. Se eu tenho uma imagem negativa de você, quando eu, meu Deus, o que apareceu na minha frente? A imagem, ela aproxima ou distancia o ser humano, mas não nos deixa indiferentes. Na relação com Deus também. As imagens com Deus, eu tenho de Deus, me aproxima de Deus ou me afasta de Deus. O grande problema é quando eu troco a pessoa pela imagem. O Gilmar é antipático. Ele é antipático, sim, é um cara super bondoso, faz muita caridade, acolhe todo mundo. Ele é muito mais do que esse sorriso antipático que ele tem. Não tem nada disso, não, né, irmão? Estou me fazendo entender? A pessoa é mais do que a sua imagem. Né? Deus é muito mais do que aquilo que eu posso dizer dele. A imagem que eu tenho de Deus me ajuda a entrar em comunicação com ele. Mas Deus é muito mais. O problema é quando eu troco Deus pela imagem que eu tenho. Como quando eu troco a pessoa pela imagem que eu tenho da pessoa. Não existe diálogo, não existe comunicação. Obrigada. Agora para a pastora Cida. Como os evangélicos trabalham na sua igreja com a questão da intolerância homossexual e qual a diferença da Bíblia católica para evangélica? Bom, a pergunta aqui, como os evangélicos trabalham na sua igreja com a intolerância homossexual, uma pergunta meio complicada de resolver, de responder. Por quê? Como os evangélicos. Então, eu vou dizer, enquanto a mim, como pastora na minha igreja, tá certo? Porque eu não posso falar pelos demais, vou falar pela minha. Bom, a questão homossexual, ela é tratada à luz da palavra de Deus. Nenhuma pessoa que vai até a minha igreja, que ela chega e ela se diz homossexual, ou ela não se diz, ela nunca vai ser impedida de estar lá. Ao contrário, ela vai ser bem-vinda, ela vai ser ensinada na prática da palavra de Deus. Porém, nós entendemos que existe um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha de cada um, né? A escolha de cada um. Ela vai ser ensinada nos padrões bíblicos. O que a Bíblia fala sobre isso, como é a conduta bíblica em relação ao ser homem e ser mulher, ela vai ser ensinada a isso. Porém, se ela disser assim, eu quero continuar aqui na sua igreja, mas eu não quero deixar a prática. A prática não é a pessoa, é a prática homossexual, que é diferente.
tá? Não é a pessoa. A gente tem que separar a pessoa da sua prática, assim como nós separamos a pessoa do vício, nós separamos a pessoa da prostituição, nós separamos a pessoa do adultério, porque isso são práticas. Ah, são práticas. Deu para entender? Isso eu estou dizendo na minha igreja, eu não posso dizer pelas demais. E uma outra pergunta que me foi feita: qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Algumas palavras são expressadas de maneira diferente. Por quê? Diferença nenhuma. A Bíblia não tem diferença. O que às vezes é diferente são as muitas traduções da Bíblia. São as muitas traduções. O que vai ser diferente, que se diz diferente, porque na montagem do cânon evangélico, alguns livros não foram incluídos porque acreditava-se que aqueles livros não havia ali a manifestação da presença real de Deus, por se tratarem de livros históricos, que eu pessoalmente discordo, mas não fui eu que montei o cânon. Então, e muito pelo contrário, eu gosto muito da versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão da Bíblia Católica, que é uma versão muito boa de se ler, de se entender. Mas não tem diferença nenhuma. A diferença das palavras é só mesmo a questão de tradução. Obrigada, pastora. Agora para o Gilmar. Quais são as principais entidades da Umbanda? E a religião faz trabalhos do bem, mas faz para o mal também? Bom, as principais: caboclos, pretos velhos, povo de criança que a gente chama de ibeji, ibejada, cada terreiro tem o seu nome, e os orixás, que são aqueles que coordenam as falanges: Oxóssi, Inhaçã, Xangô, Ogum, Iemanjá, Oxum. Cada falange tem aquele que coordena. São 7 falanges divididas em 7 grupos, por mais 7 grupos, e por aí vai fora. Se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite toda aqui, né? 7, 7, 7, 7. Na religião umbandista, tem, claro, na nossa vida, o bom médico, o mau médico. O bom professor, o mau professor. Desculpa os professores aí. Né? O bom advogado, o mau advogado. E por aí afora. Na Umbanda, há quem trabalhe com o lado do bem e o lado do mal. Que trabalhe com 2 vertentes, que é a Umbanda e Quimbanda, que trabalha com espíritos sem luz, como eu já expliquei anteriormente. A mesma coisa acontecendo no Candomblé. Trabalha com Candomblé, trabalha com... Isso vai da doutrina de quem está à frente do terreiro. Se você doutrinar os seus médios, aqueles que acompanham a doutrina Umbanda, a trabalhar para o bem, ele vai trabalhar para o bem, não vai fazer o mal. E dificilmente um terreiro que não cobre, ele faz o mal. Por quê? Porque você faz por caridade. O Márcio falou bem. O que você recebe de graça, eu recebi de graça a mediunidade. Então eu não posso cobrar. Nosso terreiro não cobra. Então o que você faz por amor, você faz por amor. E quem faz por amor não faz o mal. Eu não quero o mal do meu semelhante. Pelo contrário, eu quero o bem. Então, há terreiros que trabalham para o bem e trabalham para o mal? Sim, porque trabalham com 2 vertentes. Trabalham com Candomblé, Quimbanda. Umbanda, Quimbanda. Agora, a Umbanda branca, ela só trabalha para o bem, porque ela trabalha pelo amor. Márcio, tem um bloco aqui para você tentar resumir. Como funcionam os planos espirituais, o que são espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, segundo o espiritismo kardecista, tá, gente? Cada um está colocando dentro da sua religião. A gente sabe que se a gente colocasse de outras denominações, as respostas seriam diferentes, né? E aquela sensação de quando
Estamos em um lugar e temos uma leve impressão que já estivemos ali. Tem algo relacionado com encarnação? Tá, beleza. Vamos lá, primeiro o plano espiritual, né? A gente, com a divulgação da doutrina espírita em Paris, na França, pelas obras de Kardec, nós tivemos a estrutura da doutrina. Depois houve um projeto maravilhoso, desenvolvido com Chico Xavier e o André Luiz Espírito, trazendo um projeto chamado, que é uma coletânea de livros chamada Vida no Mundo Espiritual. E tudo aqui, gente, é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Se a gente lê Nosso Lar, quem já ouviu falar em Nosso Lar? Eu acredito todo mundo, né? Aliás, é uma obra psicografada que tornou-se um filme. Impressionante. Eu não esperava no atual encarnação minha, agora nessa presente encarnação minha, assistir um filme nas telas do cinema com obra baseada em psicografia do Chico Xavier. Tá? Eu não esperava. Então, o Nosso Lar é uma cidade espiritual. O plano espiritual funciona dessa forma. Tudo aqui sendo uma cópia imperfeita do lado de lá. Se a gente for ler Nosso Lar, o Espírito André Luiz ali já cita de tecnologia que nós descobrimos agora. Se nós pegarmos um livro da Ivone Pereira do Amaral, também, que é outra médica fantástica, que escreveu, psicografou Memórias de um Suicida, um livro de 715 páginas, na página 556 aproximadamente, o Camilo Botelho, que foi um poeta que narrou essa história para ela, ele foi um suicida, e o conto da chegada dele no Vale do Suicida, o resgate no Vale do Suicida, pelos trabalhadores de Maria, mãe de Jesus, que cuida dos suicidas do outro lado. Camilo fala que estava preparando para reencarnar na Terra novamente e recebeu um livro luminoso, onde ele fazia as anotações, pesquisas e estudava. Ele estava falando o quê? Do tablet. Esse livro foi psicografado em 1925. A tecnologia do plano espiritual é bem mais avançada do que a nossa. Tudo aqui é uma cópia imperfeita. Quando chegamos aqui e reencarnamos, muitos dos cientistas já trabalharam do outro lado para quê? Para justamente, em diversos campos do conhecimento, amenizar a dor através de aparelhos na medicina, na ciência, em todos os campos do agronegócio, em todos os campos. Então o plano espiritual ele é muito abrangente. Vale a pena estudar as obras do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco também. Outra questão aqui, não dá para adentrar muito no assunto. Aquela sensação que quando nós estamos em algum lugar, parece que nós já estivemos lá, chama-se déjà vu, né? O pessoal fala déjà vu. Podemos ter estado numa reencarnação passada ou durante o descanso, durante o sono. E quando nós dormimos, rapamos fora do corpo. É como se perguntasse a um prisioneiro, num cárcere: você quer sair? Primeiro cochilo, primeiro apagar os olhos, nós rapamos fora do corpo. Aí nós vamos onde está o nosso coração. Se você não estiver bem com você, você acorda até mal, né? Parece que apanhou a noite inteira. Parece que levou uma coça inteira. Nossa, acordei. Ou você estava trabalhando do outro lado, estava dando trabalho. Só tem dois tipos de pessoa do outro lado. Aqui trabalha e aqui dá trabalho. Então você tem que ser trabalhador de Jesus do outro lado também. Tá? Então, só essa, tem mais outra. Qual a outra mesmo? Acho que a gente vai passar um pouquinho esse descanso. Assim, perfeito. Tá bom. E agora é para o Gilmar e para o Padre Medoro. Existe alguma diferença entre o modo com que a Igreja Católica e a Umbanda enxergam São Jorge? É tão popular? Sim, porque São Jorge não é Ogum. Ogum, orixá. E fazem confusão, porque os dois comemoram-se no mesmo dia, né? Então fazem confusão. Mas por que há essa confusão? Por causa do sincretismo religioso. Quando os africanos vieram, os escravos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras, e naquela época o catolicismo era a religião que todos frequentavam, ou todos seguiam, os donos dos engenhos não permitiam que fosse cultuado a não ser santos da religião católica. E como é que eles iam cultuar os seus orixás? Ogum,
Xangô, Oxós, né? Oxum, Iemanjá, Inhaçã. Então eles começaram a perceber que alguns santos da religião católica tinham tudo a ver com os orixás. E perceberam que Ogum foi um soldado romano que trabalhava na fronteira, e quando Jesus passava com os seus discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus, na fronteira você tinha que pagar um pedágio para passar. Só que quando Jesus vinha à frente, Ogum baixava a cabeça, naquela época como soldado romano, e permitia que Jesus passasse com todo aquele povo que seguia Jesus sem cobrar nada. São Jorge, um soldado romano. Então eles fizeram o secretismo. Ogum com São Jorge. Inhaçã como Santa Bárbara. Xangô com São João Batista. E por aí afora, né? Outros e outros orixás que foram. Para quê? Para que eles pudessem fazer o culto aos seus orixás. Então eles colocavam a imagem lá de São Jorge, mas na realidade eles não estavam cultuando São Jorge, eles estavam cultuando o orixá. A pergunta é a mesma que traz aqui para mim. Gilmar respondeu assim por baixo. Isso quer dizer que era uma forma de intolerância religiosa, porque os senhores engenhos usavam da religião católica para oprimir os seus subalternos, primeiro os índios, depois os negros. Então, os negros, para poder sobreviver em suas tradições, eles criaram, vamos dizer, esta fantasia para poder sobreviver no seu culto religioso. Está sempre querendo, isso não tem nada a ver com isso mesmo. Ô Márcio, nós vamos continuar aqui com as perguntinhas para você. Eu acho que tem tudo uma a ver com a outra. Então eu vou ler as perguntas e vou te dar aí. Por que só algumas pessoas têm o dom de ouvir ou ver os espíritos? Se alguém que já morreu quiser se comunicar com alguém aqui, como ele faz? Pessoa que é espírita, ela consegue conversar com quem já se foi? É bem junto. No meio espírita, a psicografia é um meio de se comunicar com os espíritos. Explique melhor como funciona e como os espíritos evoluem. Como se comunicar com os mortos, como saber se é um espírito do bem ou do mal. O mal pode fazer alguma maldade com as pessoas na hora de se comunicar? Vamos falar daqui da psicografia. Psicografia é uma faculdade mediúnica famosa, né, aqui no Brasil, pelo Divaldo, pelo Chico Xavier e tantos outros médicos. E ela tem três tipos de psicografar. Tem aquela que o médium fica mecanicamente, ele não vê o que está escrevendo, não sente, os espíritos utilizam do braço dele para dar a comunicação. Tem aquela intuitiva que ele capta e passa para o papel. Tá? Então são esses dois tipos de psicografia que eu vou citar aqui. Então é desenvolvida justamente hoje, inclusive hoje tem médium que utiliza computadores, notebooks principalmente. Tá? Hoje não é nem psicografar, datilografar, né, vamos assim dizer, né? Ou digitalizar, né? Para a nossa época é datilografar, agora digitalizar é para eles, né? Para o espírita, porque só algumas pessoas têm o dom de ouvir ou ver os espíritos. É o sexto sentido, né, gente? Nós temos que desenvolver, nós estamos desenvolvendo ao longo de eras esse sexto sentido. Muitos espíritos conseguem ver vultos, outros percebem, escutam. Faculdade mediúnica, porque os espíritos passam para a gente o seguinte: nós não aguentaríamos viver nos dois planos da vida, tanto o espiritual quanto o carnal, onde nós nos encontramos. Senão a gente vai querer largar o corpo físico e não podemos fazer isso. Né? Quando nós dormimos, quando nós vamos para um lugar maravilhoso do outro lado, que a espiritualidade nos leva, nós vamos lá. Vocês, às vezes, falei, poxa, mas aí você acorda, falei, puxa, mas eu estava tão bom que eu queria ter ficado mais lá. E se a gente deixar, a gente vai querer ficar, não vai querer voltar. Porque a vida na Terra não é fácil, né? Não é fácil. Então são poucas pessoas, realmente, a mediunidade
é trabalhada, porque o espírito, antes de reencarnar, existe colégio do outro lado, como aqui, que ele prepara-se para voltar à Terra dentro de um campo do conhecimento, até mesmo um campo mediúnico. Quem lê a obra dos Mensageiros vão ver lá os médiuns que faliram, os médiuns que falharam quando estiveram aqui, porque não tiveram mediunidade com Jesus, tiveram mediunidade sem Jesus, então faliram. Chegaram lá, quer dizer, é perdido, quanto mais dado, né, mais cobrado, e pode ser retirado também. Então são poucas pessoas, e quem tem não é fácil, né, visualizar. E o espírito pode apresentar da forma que ele quiser. Existe uma das propriedades do perispírito, que é o corpo espiritual nosso, nós apresentamos do outro lado conforme nós somos. E nós podemos modificar. Existe a chamada plasticidade. Se alguém já morreu, quiser se comunicar com alguém aqui, como se faz? Está aí o exemplo de nosso Senhor Jesus. As pessoas que ninguém voltou para nos falar. Ele voltou. 3 dias depois. E reapareceu ao que choravam. E mostrando para nós que nós podemos reaparecer aos que nos choram. Então nós precisamos avançar nesse campo moral do nosso Senhor Jesus para que a gente possa chegar nesse ponto também. Reapareceu aqui no choro. Então, justamente, como o Chico já havia falado, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então, realmente, frequentando uma casa espírita, colocando o nome do seu ente querido no caderno de prece, pode ser, porque às vezes ele chega assim, mas agora o espírito veja bem, gente, a gente vai para o outro lado, não tornamos anjo, não. Às vezes você partiu para o outro lado, aí você está frequentando uma igreja, em determinado lugar. Aí fala, seu ente querido está lá no centro espírita. O que está fazendo lá? Não estava vivo e não lembrava de mim. E aí pode acontecer isso. Ou então o espírito fica tão emocionado que ele não consegue, só de ver o ente querido, ele não consegue expressar a sua emoção no papel. Ele fica muito emocionado. Quantas vezes na casa espírita, olha, quando chegam as mensagens, fala, olha, quem estava aqui, fulano, ciclano, beltrano. Porque não conseguiu expressar, porque a emoção falou mais alto no coração. Outra pergunta aqui, pessoa que é espírita, ela consegue conversar, não, já foi, né, isso aqui já foi. Está pequeno aqui para mim, o Conceição, dona, vida aqui para mim, aqui, ó, está bem pequeno, esqueci o óculos. Tá. Como se comunicar com os mortos? Como saber se é um espírito do bem ou do mal? Veja bem, eu já falei, o mal é a essência da criatura, o bem de Deus. O espírito que é mal já esteve aqui na Terra. Só que muito ele continua ainda no mal por ignorância. E lá do outro lado existe o respeito. O respeito ao semelhante. Se ele tinha um credo religioso, é respeitar. Não é imposto, não, é respeitado do outro lado. Se ele não tinha e não quer socorro, ele fica ali, né, prejudicando, desamparando. E ele está ainda nessa condição que vai ser passageira. Porque no momento que ele cansar de sofrer, conforme Johnny Jones fala, a gente não quer melhorar quando nós estamos sofrendo, não. É quando cansamos de sofrer que nós queremos melhorar. Tem uma mensagem interessante. Estava um frentista, né, no posto de gasolina, e chegou um rapaz para abastecer, e próximo desse frentista tinha um cachorro gemendo. O cara, dono do carro, virou para ele, mas que esse cachorro está gemendo aí? Coitado, está ali gemendo, sofrendo. O que está acontecendo com ele? Ele está deitado em cima de um prego. Aí o rapaz do carro falou assim para o frentista, mas por que ele não sai dali? É porque não está doendo o suficiente ainda. Certo? Muitos de nós somos assim também. Né? Então não precisamos deixar bater a dor para procurar Deus. Bom, agora nós vamos começar a partir para encerrar. Então eu vou fazer a pergunta para o Gilmar e o Gilmar vai responder e já vai deixar a sua mensagem. Tá? No Espiritismo tomamos a água fluidificada, no catolicismo a hóstia, na igreja evangélica tem óleo e na religião de vocês há algo assim para purificação, libertação? O que chamamos de passe mediúnico, que também é utilizado na religião kardecista, na religião candomblessista, o passe mediúnico. São médios preparados para que eles possam, ao final daquela sessão, fazer um descarrego através do passe mediúnico.
tira as cargas negativas que estão naqueles que ali se fizeram presentes. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram presentes, dizer da satisfação de estar com todos aqui na mesa, de estar com todos vocês. E a prova maior que Jesus existe é esse momento. Se ele não existisse, nós não estaríamos aqui agora. Um respeitando o outro, um ouvindo o outro. Jesus existe e ele se faz presente agora nesse momento no meio de todos nós aqui. Eu vou deixar a mensagem, que é uma mensagem das falanges protetoras da Umbanda, que diz o seguinte: ter esperança é renovar os sentimentos, ter fé e ser fiel para com Deus e para com os seus semelhantes. Ter humildade é ter pureza no coração e força no pensamento. Ter simplicidade é ter nobreza nos atos e virtude nas ações. Ter paciência é saber aplicar as leis divinas e agir com devoção. Ter força é saber vencer o mal mantendo a paz. Ter amor, esperança, fé, humildade, simplicidade, paciência e força é caminhar com Deus. Obrigado. Agora para o Padre Medora, a última pergunta. Qual a sensação antes de vir para a escola, sabendo que iria ter pessoas de outras religiões e que iria debater sobre religiões? Pensou que iam acontecer brigas, discussões? Veja, eu vim com muita alegria, porque não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento com outras igrejas, com outras religiões. Poderia até dar alguns exemplos concretos para vocês, que lá na minha área paroquial tenho feito um trabalho de parceria com a comunidade espírita para o acompanhamento dos alcoólicos anônimos, para dizer tal coisa. Então não tinha nenhuma dificuldade, nenhum temor, pelo contrário. Fiquei muito feliz pelo interesse de vocês, pela qualidade das perguntas. Agora, gostaria de deixar um desafio para vocês, que a gente voltasse a um outro fórum para discutir a questão mesmo da intolerância religiosa. Nós não discutimos isso daqui. Vocês pediram e foi muito bom que fosse assim. Eu acho que era necessário que vocês matassem a curiosidade que vocês têm a respeito das várias religiões. E certamente as curiosidades maiores sobre o Espiritismo. Não é? É próprio que o jovem querer conhecer esse mundo que está ali. Mas eu acredito, vejam só, por que discutir a questão da intolerância religiosa para mim é importante aqui em Três Rios? Porque hoje, o que não falta aqui em Três Rios, religião. Cada rua tem não sei quantas igrejas, católica, evangélica, protestante, centro espírita, centro de umbanda, centro de candomblé e outras mais. Você encontra mais comunidades religiosas do que boutiquins ou qualquer outra coisa de divertimento. Agora, eu acredito que nós somos desafiados hoje a nos unir a partir daquilo que é os nossos elementos comuns. Nós ouvimos muito hoje aqui nesta mesa os elementos que nos diferem. Mas se a gente quer construir algo positivo para a sociedade, para nós mesmos, para o futuro, a gente precisa partir daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. Eu acho que isso aqui é muito fundamental hoje. Porque hoje nós temos situações, eu vou dar um exemplo da minha realidade. Uma das comunidades que eu atendo é o bairro de Pilões. Pilões tem 16 ruas. 16 ruas. A Igreja Católica
2 centros espíritas, um centro de umbanda e 29 igrejas evangélicas. Isso no bairro dos Pilões. Igrejas diferentes, não é a mesma igreja não. Igreja é tudo diversidade. 29 com 5 dá 34. Somos 34 expressões religiosas diferentes. Curiosamente, nos Pilões, a gente vive um drama humano tremendo. Em que eu vejo lá, eu vou na sala de aula e a professora ou a diretora me diz: olha aquela menina ali, olha aquele menino. Às vezes uma criança de 13 anos, 14 anos, eles nunca podem vir no final de semana na escola. Perdão, nunca podem vir na segunda-feira à escola porque estão cansados. Porque na sexta-feira eles têm que subir para Itaipava para trabalhar como meninos e meninas de programa para trazer a sustentação para dentro das suas casas. Veja que coisa tremenda. Não falta religião dentro dos Pilões. E como é que a gente vive com esse problema da infância? Como a questão das drogas. Esses dias vocês viram estampado nos jornais aqui do Entre Rios, jornal, o problema das drogas lá nos Pilões. Né? A diretora tem que pedir transferência da escola porque chamou uma mãe para conversar sobre o filho que estava usando droga. A mãe denunciou a diretora para o tráfico. E ela estava ameaçada. Então, isso nos diz respeito. Porque Jesus, a gente falou tanto de Jesus aqui. Jesus não se preocupou com religião. Jesus se preocupou com amor. Ele rezou uma oração que a senhora pediu para conversar, e acho muito bem. O centro da oração de Jesus, que é o Pai Nosso, ele diz: assim na terra como no céu. A terra está um inferno. Jesus já percebeu isso lá atrás. Então ele quis uma comunidade de seguidores, uma comunidade de discípulos. E eu penso que vocês que são jovens, que são estudantes, vocês não só poderão fazer no futuro, mas poderão fazer aqui agora. Dou um exemplo de um grupo de jovens lá do Triângulo, da minha paróquia, chama-se Pastoral da Juventude. Recentemente reuniu 300 jovens de Três Rios para dizer não à redução da maioridade penal. Porque quem gera violência no mundo não são jovens. Está provado por estatística. Tá bom, que seja punida é uma questão, mas reduzir a maioridade penal interessa a quem? A um Estado que quer assumir a sua responsabilidade. Então eu acredito que a juventude, vocês, tem um potencial de amor transformador extraordinário. E eu acho que seria muito bom se nas escolas a gente conseguisse nos unir a partir daquilo que nos une e não daquilo que nos separa, para cumprir o projeto de Jesus, que é o projeto do amor. Para Jesus não existe a religião verdadeira, a religião da verdade, segundo o quadro do Evangelho de João. Né? Para Jesus a religião é do amor. O resto é consequência. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Agora eu pedi ao Márcio para deixar a mensagem final. Sua mensagem final. Agradecer de coração a presença de todos vocês. Amanhã comunica com seus amigos que não compareceram aqui, que é muito bom o que aconteceu aqui nessa noite. Tenho certeza, essa psicosfera agradável que está aqui agora, nesse exato momento, nos envolvendo aqui pela luz sublime de Jesus, que possa derramar sobre todos vocês. Agradecer aqui a presença dos amigos da mesa, porque essa diversidade é importante. E a gente lembrando ao Senhor Jesus, realmente, para o negócio, ele não fundou nenhuma religião. A religião dele era o amor. E quando Chico Xavier pegou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec colocou lá: fora da caridade não há salvação. Inclusive Chico Xavier falou: se ele colocasse fora do Espiritismo não há salvação, ele não se tornaria espírito. Então, como Kardec colocou fora da caridade não há salvação, continuou a doutrina espírita, um dos maiores espíritos, exemplo de nosso Senhor Jesus aqui na Terra. De caridade, de amor ao próximo. E hoje Divaldo aí também, fazendo esse trabalho magnífico na Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, pelo Brasil afora. Aqui em Três Rios nós temos lá Manuel Pessoa de Campos, que acolhe 150 crianças. Todas as vendas dos livros
decorrente das psicografias vai para as crianças. Se sobrar dinheiro, vai se tornar merenda, vai se tornar remédio para se comprar, vai tornar cesta básica, tá bom? E aqui tem também a creche Amigos do Caminho, dirigida pela Geraldina, Centro Espírita Caridade União, do bairro do Cantagalo, ali no centro da cidade também. E o trabalho que nós fazemos também lá no Hospital dos Mensageiros, a AME, Associação Médico Espírita de Trenzinhos, que faz com os moradores de rua da nossa cidade. Então esse é um trabalho bacana, um trabalho edificante de amparar o próximo. Agradecer a iniciativa, desejo, né, que vocês tenham dar continuidade, porque não é questão, cada um está num grau de evolução, cada um está num grau de entendimento, vocês podem escolher a religião que pode frequentar, porque a religião é só para religar a Deus. Sem religião hoje está tão difícil. Você vê os jovens que estão sem religião, estão buscando esse caminho aí da drogadição. Agora, quando você tem a religião, você tem mais paz no coração. Mas não se deixe uma doença que, quando às vezes a gente adentra a religião, chamada fanatismo. Não deixe acolher isso no seu coração. Tá? Procure abrir sempre sua mente. O mundo está aí, o universo está para nossas conquistas. Nosso Senhor Jesus falou: vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, continue firme, que tenha todos, né, uma boa noite. Agradecer de coração a presença aqui. Agora a última pergunta para a pastora Cida. Qual será o destino da alma daqueles que não tiveram contato com a palavra de Jesus? Por exemplo, os índios que viviam nas Américas antes do descobrimento, que são considerados idosos. Obrigado por quem me colocou nessa saia justa, né? Mas, na verdade, é uma coisa que nós entendemos, especialmente nós metodistas, nós entendemos que a graça de Deus é que nos alcança, que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo grande amor de Deus. Nós sabemos que se Deus não nos alcançar com a sua graça, em nós não há mérito algum. Então eu costumo dizer que quando me fazem essa pergunta, dizendo assim: ah, fulano morreu, para onde que ele vai, o que que vai ser com ele? O irmão aqui responderia diferente, né? Mas eu costumo dizer assim: ele conta com a graça e a misericórdia de Deus, porque é ele que sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? Então, se ele é misericordioso, eu entendo que, por que não esses não alcançariam salvação? Então a gente deixa para ele essa resolução aí. E eu quero agradecer também pelo convite. Para mim foi um prazer. E eu gostaria de mais uma vez dizer para vocês: a força está no jovem, a mudança da estrutura desse país está no jovem. Nós temos, né, proclamado aí uma campanha em favor dessa nação. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês: vem para o joelho por esta nação, por um país melhor, por uma vida mais digna, por uma vida mais justa. Porque é isso que eu sei que Jesus gostaria que nós buscássemos. Que Deus abençoe. Amém. Eu queria passar a palavra para a Mônica, nossa diretora, que vai fazer o agradecimento. Eu antes queria agradecer a equipe dessa escola, que com o maior carinho preparou tudo que a gente pôde ver aqui e passar. Eu também já quero agradecer vocês, a Gisele em especial, que trabalha com a gente com o ensino religioso, né? Vocês são que veio dar essa força pra gente. A comunidade escolar, né? Porque a gente tem representantes, pais de alunos, alunos, professores, amigos, né? Vizinhos, pessoal que veio nos ajudar, tá? Então, nosso muito obrigada pela presença. E a vocês, um grande carinho, né, por ter me dado assim. Tá bom? A gente vai pedir a Carminha aqui para me ajudar. A gente vai dar um carinho aqui para cada um. José, vocês lembrarem, tá? Da nossa escola, para vocês voltarem, tá?
foi confeccionado pelo Mais Educação com o projeto do Estado aqui na escola. Cineia ajudou a gente aí, né, Cineia? Obrigada. Obrigada, Patrícia, todo mundo que colaborou. Se vocês pudessem dar uma bênção, fazer uma oração, todos juntos, se combinaram ou não, né? Cada um faz uma. Queria, antes de orar, convidar você aí, dá um cheirinho na pessoa que está aí pertinho de você. Dá um cheirinho nela aí, ó. Sabe o que acontece? Você está sentindo o cheiro dela e ela está sentindo o cheiro seu. De onde nós viemos, nós também voltaremos. Então, precisamos estar tolerantes com o cheirinho um do outro. Começa no cheirinho e o resto a gente vai levando em frente. Vamos orar juntos? Vamos lá? Vamos orar. A oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Todos nós aqui falamos dele, então nós vamos orar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o governo, a glória, a alegria, a paz para sempre. Amém. Amém.